Eu nunca imaginei que minha própria cunhada pudesse fazer algo tão terrível com minha filha. Durante semanas, Sofia, minha pequena de apenas 6 anos, chegava em casa depois das visitas à casa da tia Mariana com sintomas estranhos, sonolência excessiva, falta de apetite e um comportamento apático que não era dela. Eu achava que fosse apenas cansaço das brincadeiras, mas algo dentro de mim dizia que havia algo errado. Quando finalmente descobri a verdade, meu mundo desmoronou completamente. Rapidinho, antes da história começar. Estamos com uma meta de inscritos e cada clique faz uma diferença enorme. Se inscreve agora e faz parte dessa comunidade que ama histórias como essa. Meu nome é Carla, tenho 34 anos e sou mãe solo desde que meu marido faleceu em um acidente de trabalho há 3 anos. Desde então, minha cunhada Mariana sempre se ofereceu para ajudar com Sofia, especialmente nos finais de semana quando eu precisava trabalhar como enfermeira no hospital. No início, eu era grata por ter alguém da família para contar. Mariana sempre foi uma mulher elegante, bem-sucedida na área de marketing, solteira e sem filhos próprios. Ela morava em um apartamento luxuoso na Vila Madalena e sempre tratava Sofia como se fosse uma boneca de porcelana, comprando roupas caras, levando para lugares sofisticados, fazendo questão de postar fotos nas redes sociais, mostrando como era uma tia perfeita. Mas com o tempo, comecei a notar mudanças preocupantes no comportamento de Sofia. Toda vez que ela voltava da casa de Mariana, parecia uma criança diferente. Normalmente ativa e tagarela, Sofia ficava quieta, com os olhos vidrados, como se estivesse em um estado de letargia profunda. No início, Mariana explicava que era porque ela deixava Sofia ficar até mais tarde assistindo filmes ou brincando, e que era normal ela ficar cansada. Eu aceitei essa explicação, mas meu instinto materno gritava que algo estava errado. Os sintomas começaram a se intensificar. Sofia reclamava de dores de cabeça constantes, tinha episódios de náusea sem explicação, e seu rendimento escolar despencou drasticamente. A professora me chamou para uma conversa, preocupada com a mudança radical na personalidade da menina. Sofia, que antes era uma das alunas mais participativas, agora mal conseguia se concentrar nas atividades básicas. Eram sempre nos dias seguintes às visitas à tia Mariana que esses sintomas apareciam com mais intensidade. Mariana sempre tinha uma explicação pronta para tudo. Quando questionei sobre a sonolência excessiva de Sofia, ela disse que era porque brincavam muito e a menina ficava exausta. Quando mencionei as dores de cabeça, ela sugeriu que Sofia estava assistindo muita televisão em sua casa e isso poderia estar causando tensão ocular. Suas respostas sempre pareciam lógicas na superfície, mas algo dentro de mim não se acalmava. A cada visita, minha filha voltava mais apática, mais distante, como se uma parte dela estivesse sendo lentamente apagada. Foi durante uma dessas conversas que Mariana fez um comentário que me gelou o sangue. Ela disse, com um sorriso que agora me parece sinistro: Sofia é uma criança muito agitada, né, Carla? Às vezes eu acho que ela precisaria de algo para se acalmar um pouco. Crianças hoje em dia são muito hiperativas. Na época, interpretei como uma observação inocente de alguém que não tinha experiência com crianças. Mas agora esse comentário ganha um significado completamente diferente. A situação chegou ao limite quando Sofia passou um final de semana inteiro na casa de Mariana, enquanto eu trabalhava em plantões consecutivos no hospital. Quando fui buscar minha filha no domingo à noite, ela estava praticamente desacordada no sofá, com uma respiração lenta e superficial. Mariana explicou que Sofia tinha brincado muito durante o dia e estava descansando. Mas quando tentei acordar minha filha, ela mal reagia. Seus olhos estavam desfocados, e ela falava de forma arrastada, como se estivesse sob efeito de alguma substância. Naquele momento, meu instinto materno sobrepujou qualquer consideração social ou familiar. Carreguei Sofia para o carro e a levei direto para o pronto-socorro do hospital onde eu trabalhava. Durante o trajeto, ela vomitou 2 vezes e continuava em um estado de semiconsciência que me apavorou completamente. Eu dirigia com as mãos tremendo, ligando para o Dr. Rodrigo, um pediatra que conhecia bem e em quem confiava cegamente. No pronto-socorro, Dr. Rodrigo me recebeu imediatamente ao ver o estado de Sofia. Minha filha estava pálida, com pupilas dilatadas e uma letargia que não era normal para uma criança de 6 anos.
Ele me fez perguntas diretas sobre o que havia acontecido nas últimas horas. E quando mencionei que Sofia havia passado o fim de semana na casa de Mariana, vi uma expressão de preocupação cruzar seu rosto. Carla, preciso fazer alguns exames urgentes. O estado de Sofia não é compatível com cansaço normal, disse ele, enquanto solicitava análises de sangue e urina. Enquanto esperávamos os resultados, fiquei ao lado da cama onde Sofia dormia um sono pesado e artificial. Suas respirações eram lentas demais. E quando tentava acordá-la, ela mal abria os olhos. Dr. Rodrigo voltou com uma expressão sombria que fez meu coração disparar. Carla, os exames preliminares mostram a presença de benzodiazepínicos no organismo de Sofia. São medicamentos controlados, usados para ansiedade e insônia. Uma criança dessa idade nunca deveria ter essas substâncias no corpo, a menos que... Ele parou, como se não quisesse completar a frase que mudaria tudo. A menos que o quê, doutor? Perguntei, embora meu coração já soubesse a resposta terrível. A menos que alguém esteja dando esses medicamentos para ela propositalmente. Carla, pelos níveis que encontramos, isso não foi um acidente. Sofia vem sendo medicada regularmente, provavelmente há semanas. As palavras do Dr. Rodrigo ecoaram na minha cabeça como bombas explodindo. Alguém estava drogando minha filha. Alguém em quem eu confiava estava envenenando lentamente a criança mais preciosa da minha vida. Imediatamente minha mente foi para Mariana. Ela era a única pessoa que tinha acesso regular a Sofia fora de mim. A única que poderia ter dado medicamentos para ela sem que eu soubesse. Mas por quê? Por que minha cunhada faria algo tão monstruoso com uma criança inocente? Dr. Rodrigo continuou explicando que benzodiazepínicos em crianças podem causar todos os sintomas que Sofia vinha apresentando: sonolência extrema, problemas de concentração, alterações de humor, náuseas e dificuldades cognitivas. Doutor, isso significa que alguém estava sedando minha filha. A pergunta saiu da minha boca como um sussurro desesperado. Sim, Carla. E pelos níveis detectados, isso vem acontecendo há bastante tempo. Sofia poderia ter sofrido danos neurológicos permanentes se isso continuasse. Estamos falando de uma situação gravíssima. As lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto enquanto eu processava a magnitude do que estava acontecendo. Minha própria cunhada estava envenenando sistematicamente minha filha. Dr. Rodrigo me explicou que precisaríamos manter Sofia em observação por pelo menos 24 horas para que os medicamentos fossem completamente eliminados do seu organismo. Ele também disse que seria necessário fazer um boletim de ocorrência, pois se tratava de crime contra a criança. Enquanto ele falava sobre procedimentos médicos e legais, minha mente corria tentando entender os motivos de Mariana. Por que ela faria isso? O que ela ganhava drogando uma criança de 6 anos? As horas que se seguiram foram as mais angustiantes da minha vida. Fiquei ao lado de Sofia, observando cada respiração, esperando que ela acordasse completamente e voltasse a ser a menina vivaz que eu conhecia. Enquanto isso, minha mente trabalhava como um detetive, repassando cada visita à casa de Mariana, cada explicação estranha, cada sorriso forçado. Agora tudo fazia sentido. Os comentários sobre Sofia ser muito agitada, as sugestões de que ela precisava se acalmar, a insistência para que Sofia passasse mais tempo em sua casa. Liguei para Mariana na madrugada e disse que Sofia havia passado mal, mas não entrei em detalhes sobre o que havia sido descoberto. Queria vê-la cara a cara, observar suas reações quando eu confrontasse com a verdade. Ela chegou ao hospital na manhã seguinte com um buquê de flores e uma expressão de preocupação que agora me parecia completamente teatral. Como ela está, Carla? O que aconteceu? Perguntou, se aproximando da cama onde Sofia ainda dormia sob observação médica. Você já foi enganada por alguém em quem confiava completamente. Conta nos comentários como foi descobrir que essa pessoa não era quem você pensava que fosse. Sofia foi drogada, Mariana. Disse essas palavras olhando diretamente nos olhos dela, observando cada microexpressão, cada movimento do seu rosto. Por uma fração de segundo, vi algo que confirmou todas as minhas suspeitas. Não foi surpresa, foi pânico. Os olhos dela se arregalaram não com o choque genuíno de quem recebe uma notícia terrível, mas com o medo de quem acabou de ser descoberta. O que você quer dizer com drogada? Ela perguntou, mas sua voz tremeu de uma forma que delatava sua culpa. Dr. Rodrigo entrou no quarto nesse momento exato, segurando os resultados finais dos exames.
Senhora Mariana, a senhora é parente da paciente. Quando ela confirmou ser a tia, ele continuou com a voz firme e profissional. Os exames confirmaram a presença de clonazepam no organismo de Sofia. É um medicamento controlado, extremamente perigoso para crianças. Alguém vem administrando essas substâncias para ela por semanas, talvez meses. O rosto de Mariana perdeu toda a cor. Suas mãos começaram a tremer visível. E ela tentou disfarçar sentando na cadeira ao lado da cama. Isso deve ser um engano, ela balbuciou, mas sua voz não tinha convicção. Quem teria acesso a Sofia para fazer algo assim? Dr. Rodrigo me olhou com uma expressão que dizia claramente que ele já havia chegado às mesmas conclusões que eu. Bem, precisaríamos investigar quem teve contato próximo e regular com Sofia nas últimas semanas. Ele respondeu, mantendo os olhos fixos em Mariana. Alguém que tivesse oportunidade de dar medicamentos sem que a mãe soubesse. Foi nesse momento que Mariana desabou completamente. Suas lágrimas começaram a rolar, mas não eram lágrimas de tristeza pela situação de Sofia. Eram lágrimas de desespero de alguém que sabia que sua vida estava prestes a implodir. Carla, eu posso explicar. Ela sussurrou, confirmando oficialmente o que meu coração já sabia. Minha cunhada, a mulher em quem eu havia confiado minha filha dezenas de vezes, tinha estado envenenando sistematicamente uma criança de 6 anos. Explicar o que, Mariana? Explicar por que você estava drogando minha filha? Minha voz subiu de tom, e Dr. Rodrigo precisou me acalmar, lembrando que estávamos em um hospital. Mas eu estava fora de mim. A raiva que sentia naquele momento era algo que jamais havia experimentado na vida. Era uma fúria maternal primitiva, um instinto de proteção que me fazia querer destroçar qualquer pessoa que ousasse machucar minha criança. Eu não queria machucá-la. Mariana começou a falar entre soluços, mas suas palavras apenas alimentavam minha indignação. Sofia era muito agitada. Ela não parava quieta quando vinha para minha casa, quebrava coisas, fazia barulho. Meus vizinhos começaram a reclamar. Eu só queria que ela ficasse mais calma, mais comportada. Pensei que uma dosezinha pequena não faria mal. Dr. Rodrigo interrompeu com firmeza. Senhora, a senhora estava dando clonazepam para uma criança de 6 anos. Isso poderia ter causado danos neurológicos permanentes, problemas respiratórios, até mesmo coma. Não existe dosezinha pequena quando se trata de medicamentos controlados em crianças. Suas palavras atingiram Mariana como tapas na cara, e ela começou a chorar mais intensamente, finalmente compreendendo a gravidade do que havia feito. Mas o que mais me revoltava não era apenas o fato de ela ter drogado Sofia, era a frieza calculista por trás de tudo. Ela havia planejado isso, havia pensado metodicamente em como sedar uma criança para sua própria conveniência. Mariana, você estava medicando minha filha porque ela era uma criança normal? Porque ela brincava e fazia barulho como qualquer criança de 6 anos faz? Minha voz estava carregada de uma incredulidade furiosa. Eu comprei o remédio na farmácia, disse que era para mim, para a ansiedade. Ela confessou, revelando ainda mais a premeditação de seus atos. Eu quebrava o comprimido em pedaços pequenos e misturava no suco dela ou no iogurte. Ela nem percebia. Cada palavra era como uma punhalada no meu coração de mãe. Sofia confiava na tia Mariana, corria para abraçá-la sempre que a via, e essa mulher estava usando essa confiança para drogar uma criança inocente. Dr. Rodrigo saiu do quarto para buscar a assistente social e preparar toda a documentação necessária para o boletim de ocorrência. Enquanto ficávamos sozinhas, olhei para Mariana com um misto de nojo e descrença total. Por quanto tempo, Mariana? Por quanto tempo você vem fazendo isso com minha filha? Ela evitou meu olhar, mas murmurou. Cerca de 2 meses, desde que ela quebrou aquele vaso caro que eu havia comprado. Se essa injustiça te revolta tanto quanto me revoltou, se inscreve para apoiar histórias como a minha e dá like se você acredita que ninguém merece ser tratado assim. A confissão de Mariana me atingiu como um soco no estômago. 2 meses. Por 2 meses inteiros, minha filha havia sido sistematicamente drogada porque quebrou um vaso. Uma criança de 6 anos, sendo medicada com substâncias controladas porque teve um acidente brincando. Nesse momento, toda a imagem que eu tinha de Mariana desmoronou completamente. Não era mais minha cunhada, a mulher bem-sucedida que ajudava com Sofia. Era uma pessoa perigosa que havia colocado a vida da minha filha em risco
por pura conveniência pessoal. Um vaso, Mariana? Você estava envenenando uma criança por causa de um vaso? Minha voz saiu mais baixa agora, mas carregada de uma incredulidade absoluta. Ela finalmente me olhou nos olhos, e o que vi ali me assustou ainda mais. Não havia remorso genuíno, apenas autocompaixão. Você não entende, Carla. Aquele vaso custou R$ 3.000. Era uma peça de designer que eu havia importado, e Sofia simplesmente o derrubou correndo pela sala. Suas palavras revelavam uma frieza que me fez perceber que eu nunca havia realmente conhecido essa mulher. Dr. Rodrigo retornou com a assistente social, uma mulher séria chamada doutora Helena, que imediatamente assumiu o controle da situação. Senhora Mariana, a senhora está admitindo ter administrado medicamentos controlados para uma menor sem prescrição médica? A senhora compreende que isso constitui crime de maus-tratos infantis? As perguntas eram diretas e profissionais, mas Mariana parecia estar em estado de choque, como se finalmente estivesse compreendendo que suas ações tinham consequências reais. Nesse momento, Sofia começou a despertar lentamente. Seus olhos se abriram devagar, ainda turvos pelos efeitos dos medicamentos, mas pela primeira vez em semanas ela parecia estar realmente presente. Mamãe? Sua voz saiu rouca e baixa, mas era ela, era minha Sofia voltando para mim. Lágrimas de alívio rolaram pelo meu rosto enquanto eu segurava sua mãozinha pequena. Estou aqui, meu amor. Mamãe está aqui, e você está segura agora. Estou com dor de cabeça, mamãe, Sofia murmurou, e meu coração se partiu ao pensar em quantas vezes ela havia se queixado disso depois das visitas à casa de Mariana. Quantas vezes eu havia dado um analgésico simples, sem saber que minha filha estava sofrendo os efeitos colaterais de medicamentos pesados que ela não deveria estar tomando. A dor vai passar, minha princesa. Você está no hospital e os médicos vão cuidar de você. Doutora Helena continuou questionando Mariana, documentando cada detalhe da confissão. Por favor, descreva exatamente como a senhora administrava os medicamentos para a criança. Ela pediu enquanto fazia anotações detalhadas. Mariana, agora percebendo a gravidade legal da situação, tentou minimizar suas ações. Eu só quebrava um pedacinho pequeno do comprimido. Não era a dose inteira. Eu só queria que ela ficasse mais tranquila. Senhora, qualquer quantidade de clonazepam em uma criança de 6 anos é perigosa. Dr. Rodrigo interveio. Os efeitos colaterais podem incluir dificuldades respiratórias, problemas de coordenação motora, dificuldades de aprendizagem e, em casos extremos, pode ser fatal. A senhora colocou a vida dessa criança em risco real. Suas palavras foram como bofetadas na cara de Mariana, que finalmente começou a chorar de forma que parecia genuína, talvez compreendendo pela primeira vez o que realmente havia feito. Enquanto os profissionais continuavam documentando o caso, minha mente começou a processar não apenas o horror do que havia acontecido, mas também a culpa que eu sentia. Como mãe, como enfermeira, como alguém que deveria proteger Sofia acima de tudo, eu havia falhado. Havia entregado minha filha regularmente para alguém que estava a maltratando. Os sinais estavam todos ali. A sonolência, as dores de cabeça, a mudança de comportamento. Eu deveria ter investigado mais profundamente, deveria ter confiado mais no meu instinto materno. Carla, eu preciso que você saiba que nada disso é culpa sua. Doutora Helena disse, como se pudesse ler meus pensamentos. Situações de abuso frequentemente envolvem pessoas próximas à família, pessoas em quem confiamos. Você agiu corretamente ao trazer Sofia para o hospital quando percebeu que algo estava errado. Suas palavras ofereciam algum consolo, mas a culpa ainda pesava no meu peito como uma pedra. Sofia estava gradualmente ficando mais alerta, e quando viu Mariana sentada do outro lado do quarto, sua reação me quebrou por completo. Tia Mariana, ela disse com um sorriso fraco. Você veio me visitar? A inocência na voz da minha filha, ainda sem compreender que a pessoa que ela amava e em quem confiava havia estado a envenenando, era devastadora. Mariana não conseguiu responder. Apenas baixou a cabeça, finalmente confrontada com a realidade do que suas ações significavam para uma criança que havia como família. Doutora Helena explicou que Mariana seria encaminhada à delegacia para prestar depoimento formal e que o caso seria investigado completamente. Carla, Sofia precisará de acompanhamento psicológico para processar essa situação. E também vamos monitorar qualquer efeito residual dos medicamentos. Ela continuou.
Mas a boa notícia é que vocês descobriram a tempo. Sofia vai se recuperar completamente. Nas semanas que se seguiram, a vida de Mariana desmoronou completamente, enquanto Sofia e eu começávamos nosso processo de cura. A investigação policial revelou que Mariana havia comprado clonazepam em 3 farmácias diferentes ao longo de 2 meses, sempre usando a desculpa de que era para seu próprio tratamento de ansiedade. Quando os investigadores encontraram os frascos em seu apartamento, ainda havia comprimidos quebrados em pequenos pedaços, evidência física irrefutável do que ela havia estado fazendo com minha filha. O caso ganhou repercussão quando uma das enfermeiras do hospital compartilhou a história em suas redes sociais, obviamente sem mencionar nomes, mas alertando outros pais sobre os sinais de que uma criança pode estar sendo medicada sem conhecimento. O post viralizou e centenas de pessoas começaram a compartilhar suas próprias experiências sobre mudanças inexplicáveis no comportamento de seus filhos. Mariana, que sempre foi obcecada com sua imagem pública e presença nas redes sociais, viu sua carreira na área de marketing implodir quando a notícia chegou até seu empregador. A empresa onde ela trabalhava não hesitou em demiti-la imediatamente. Como profissional de marketing, sua credibilidade e confiabilidade eram fundamentais, e estar envolvida em um caso de maus-tratos infantis destruiu qualquer possibilidade de continuar na área. Seus colegas, que antes a admiravam pelo apartamento luxuoso e pelo estilo de vida sofisticado, agora a viam como alguém capaz de drogar uma criança por conveniência pessoal. Os contratos freelance que ela mantinha foram cancelados um a um, e seu círculo social começou a se afastar gradualmente. Sofia se recuperou fisicamente muito mais rápido do que eu esperava. Dr. Rodrigo explicou que crianças têm uma capacidade impressionante de se recuperar quando a fonte do problema é removida. Em apenas 2 semanas, minha filha voltou a ser a criança vivaz e curiosa que eu conhecia. Suas dores de cabeça desapareceram, seu apetite retornou, e na escola, sua professora comentou sobre a melhoria dramática em sua concentração e participação nas atividades. Mas o aspecto emocional foi mais complexo. Sofia inicialmente não entendia por que não visitávamos mais a tia Mariana. Quando finalmente conversei com ela, de forma apropriada para sua idade, sobre o que havia acontecido, sua reação me surpreendeu. Mamãe, era por isso que eu sempre me sentia estranha depois de brincar na casa da tia? Eu achava que era porque comia coisas diferentes lá. A maturidade com que ela processou a informação me mostrou a força interior que minha filha possuía. Uma força que Mariana havia tentado suprimir com medicamentos. Mariana tentou me contatar várias vezes durante o processo legal. Suas mensagens evoluíram de pedidos desesperados de perdão para tentativas de justificar suas ações, e, finalmente, para ameaças legais vazias sobre como eu estava destruindo sua vida. Cada mensagem apenas confirmava o quanto eu havia sido cega sobre quem ela realmente era. A mulher que eu pensava conhecer, que imaginava ser apenas um pouco exigente demais, revelou-se alguém capaz de prejudicar uma criança para manter seu ambiente perfeito e controlado. O julgamento foi rápido. Com sua confissão gravada, as evidências físicas encontradas em seu apartamento e o laudo médico detalhando os efeitos dos medicamentos em Sofia, não havia muito que a defesa de Mariana pudesse argumentar. Ela foi condenada por maus-tratos infantis e recebeu uma pena de 2 anos de prisão, além de 5 anos de liberdade condicional. O juiz foi especialmente duro em sua sentença, declarando que a confiança de uma criança é sagrada e aqueles que a violam devem enfrentar as consequências completas de suas ações. Durante o julgamento, Mariana finalmente mostrou o que parecia ser remorso genuíno. Ela chorou quando viu Sofia no tribunal. Minha filha estava lá apenas para que o juiz pudesse verificar seu estado atual, e sua aparência saudável e vibrante contrastava drasticamente com a mulher quebrada que Mariana havia se tornado. Eu sinto muito, Sofia. Ela sussurrou quando passou por nós saindo do tribunal. Mas algumas ações são imperdoáveis, e por mais que parte de mim sentisse pena da mulher destruída em que ela se transformou, meu papel como mãe era proteger minha filha acima de tudo. Hoje, quase 1 ano depois, Sofia está prosperando. Ela faz terapia 1 vez por semana, mais como precaução do que necessidade, e desenvolveu uma consciência impressionante sobre segurança pessoal. Ela sabe que deve me contar se alguém tentar dar-lhe algum remédio, e entende que algumas pessoas, mesmo familiares, podem não ter suas melhores intenções em mente. Essa experiência, por mais terrível que tenha sido, ensinou a ambas sobre a importância de confiar em nossos instintos
e nunca ignorar sinais de que algo está errado. Mariana perdeu tudo: sua carreira, sua reputação, sua liberdade e, mais importante, a confiança da família que ela afirmava amar. Ela descobriu da forma mais brutal possível que conveniência pessoal jamais pode justificar colocar uma criança em perigo. E eu aprendi que ser mãe significa não apenas amar incondicionalmente, mas também ser a última linha de defesa entre nossos filhos e um mundo que nem sempre tem suas melhores intenções no coração. Se você ouviu minha história até o final, o que significa muito. Se inscreve e ativa o sininho se você acredita que todos merecem dignidade e respeito como Sofia merecia, independente da idade ou da vulnerabilidade.